eu gostaria muito de que façamos um teste de vocês, para saber se entenderam o que já temos falado. Então, vocês não sei se estão acostumados, mas poderíamos fazer o que nós chamamos catequese. Então, uma catequese significa me levantar e proclamar alguma verdade, algum conceito que foi falado nesses dias e repetir. Não é dar opinião, não é acrescentar, mas repetir. Para que seja curto, não é por outra razão, né? Mas se animam para fazer? Então, algum conceito que aprenderam nesses dias? Restauração do Espírito Santo na nossa vida restaura não só a nossa moral, mas também restaura o nosso intelecto, o nosso entendimento. Aleluia! Ser mãe e pai, ser mãe e pai não é uma condição somente biológica, é espiritual. Você se torna mãe e pai quando se conecta com a paternidade de Deus. Aleluia! Amém! Avivamento que não chega na cozinha não é avivamento. Aleluia! Tu, porém, foge de todas essas coisas que o mundo tem perseguido. Então, assim como Timóteo, né? Tu, porém, foge. Aleluia! Mais alguém? Temos tempo. Estamos em família, estamos em clã. A igreja hoje é o grande clã. Somos todos responsáveis por todos. Aleluia! Não existe maior amor que esse, aquele que dá a vida pelo amigo. E devemos dar a vida pelos nossos irmãos e pelos nossos filhos, pela criação dos nossos filhos. Aleluia! Aleluia! Os pais e mães hoje são providenciadores de hotelaria. Deus me falou algo sobre o conceito de clã, que já falou da outra vez que esteve aqui. Mas hoje, o Daniel acrescentou algo que não me lembro de ter falado na outra vez. Que, como a sociedade mudou, hoje o clã, quem faz papel de clã, é a igreja. Aleluia! Glória a Deus por isso. Eu tenho ensinado para minhas filhas, para minha esposa, para todo mundo ao meu redor. E eu digo para minha família, se o pai faltar, nunca deixem de viver na igreja. Aleluia! Aleluia! E falando sobre isto, eu me lembrei de um salmo que confirma essa palavra, Daniel. Salmo 68:6, que diz assim: Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar. Aleluia! Esse texto destaca o cuidado de Deus em prover lar, comunhão e amor a quem se sente sozinho, órfão ou estrangeiro. Aleluia! Glória a Deus por esse conceito que Deus nos trouxe no dia de hoje. E eu quero mais uma vez reforçar: nunca, em espécie alguma, deixe de viver na igreja. A vida não consiste em viver para mim, mas sim em morrer para os outros. Quero uma descendência sábia, com domínio próprio e, acima de tudo, que saiba amar na diversidade. Glória a Deus! A tua casa está sendo do mundo ou de Pedro? A ciência que não considera a Deus o Criador é uma ciência ignorante. Aleluia! Não nos tornamos pais com a vida dos filhos, mas quando reconhecemos a paternidade de Deus. Amém. Hollywood, Disney e Netflix não se reuniram para orar sobre a minha santidade. Os sábios do mundo não têm a sabedoria de Deus. Aleluia! Devemos criar os nossos filhos para serem homens e mulheres, não eternos bebês ou meninos. Nem ficar jogando PlayStation, né, também. Aleluia! Este é o dever de que te encarrego, ó filho de Timóteo, segundo as profecias do que antecipadamente foste
objeto com banquete, firmado nelas, e o bom banquete, mantendo a fé, boa consequência, portanto, alguns tendo rejeitado a boa consequência, vieram a mal naufragar na fé. E de entre esses se contam Irineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemar contra a fé. Não deleguem a responsabilidade de criar os seus filhos, sejam eles biológicos ou espirituais, né? Deus confiou eles nas nossas mãos. Os profetas desafiam, os profetas não são muito amados. A base educativa do mundo antigo era a sabedoria e o caráter, a de hoje é o conhecimento. Eu lembrei de um livro também bem legal que eu recomendo para as meninas em especial, que é A Experiência da Mesa, que fala sobre o lugar onde o coração do filho é lapidado, que é na mesa com a família. Todo ministério surge a partir da vida ordinária com Cristo. Conhecimento não é sinônimo de sabedoria. Sabedoria é ter domínio próprio, tomar decisões sábias antes que os problemas apareçam, sendo previsíveis e confiáveis. Resumindo, falamos a respeito do mundo atual, que é uma loucura. E que o que hoje vivemos é consequência de um sapo frito em óleo a temperatura ambiente que foi sendo cozinhado, mas não foi assim por 1000 anos ou 2000 anos, só 250, 300 anos, os avanços tecnológicos quebraram a família, fizeram o homem ir para as cidades, e com isso se quebrou o clã, nasceu o que chamamos a família nuclear, o pai, a mãe e os filhos. Na verdade, hoje já não temos a família nuclear. Hoje estamos numa fase onde está sumindo a família nuclear. Só aqueles casamentos feitos em primeiras núpcias, se fala assim? Quando o pai e a mãe são solteiros e casam, ou um é viúvo, esse é um casamento verdadeiro. Hoje estamos numa fase onde já muito poucos dos casamentos são desse tipo. A maioria dos meninos hoje no mundo estão sendo criados fora da família, com um pai que não é um pai e uma mãe que não é mãe. Pode ser o pai de turno, não sei se fala assim. Sim, mas muitas vezes passam de um padrasto para outro. Tem turnos, como você fala? É o pai da vez, é o pai do turno. O pai da vez. Ou a mãe da vez. Então, só queria acrescentar isso. Nossa comunidade, nossa vida da igreja é hoje algo muito especial no mundo. A maioria da igreja hoje reconhece aqueles casamentos que a Bíblia fala adultério. E precisamos estar firmes na verdade. A popularidade não é geralmente verdade. A multidão, em geral, não é acertada. O povo de Deus é um povo em um sentido minoritário. A verdade dói muitas vezes, ao princípio, mas no final a verdade triunfa.
e traz vida verdadeira. Amém? E vocês estão nessa geração. Eu sou filho da geração anterior, onde reinava a família nuclear. Vocês são filhos pós-família. Vocês são filhos que vão ter uma sociedade ainda mais complexa. Vocês já presenciam, já são parte. Nós todos somos parte de uma sociedade onde eu não vou dar por detalhe o que está acontecendo nas ruas, o que o mundo está chamando como normal. Mas todos sabemos, porque estamos dentro dela. Amém? Então Deus, nesse contexto, Ele está reservando um remanente santo, puro. São vocês. E Ele tem para vocês uma tarefa gloriosa, maravilhosa, para semear diferente e coletar uma vida gloriosa. Daqui a 30, 40 anos, se o Senhor ainda não chegou, em vocês, o Senhor vai estar atuando, frutificando. Amém? Então, estamos tentando de falar de como semear bem, de como fazer uma semente nesse contexto. E falamos de não nos conformar a esse século. Estar renovando o espírito da nossa mente, renovando o nosso entendimento, para não andar como os gentios que andam na vaidade da mente, na ignorância. Amém? E precisamos usar esse retiro para reformatear, não sei se se fala assim, reformular nosso entendimento. Eu gosto da palavra cosmovisão. Ter uma olhada desde os olhos de Deus, para não nos conformar a esse século, para não ser um sapo frito. Não é bonita a expressão, mas vocês entendem. Fala assim, Eclesiastes, alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. A juventude é um tempo para nos alegrar, mas também daremos conta do que fazemos aqui. Eu penso que aqui não está falando do juízo final, porque fala um pouco mais para frente, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes. Porque se você lembra do seu Criador nos dias da mocidade e semeia bem, os dias maus não vão chegar. O juízo é que todo o que o homem semeia, isso colherá. E se a semente é boa, a colheita é boa. Amém? Falamos a respeito da importância de nós ser formados nos tempos da nossa juventude para ser pais e mães. Não necessariamente pais biológicos e mães biológicas, para ser pais e mães. Em 1 João fala assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis ao Pai.
Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido ao maligno. O jovem tem vencido ao maligno. O pai conhece a Deus. 2 vezes fala para os pais, só fala disso, não fala de que venceram. Fala de que conhecem ao Pai. Isso que estamos falando, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, para nos parecer com Ele. Jesus é o caminho ao Pai. A palavra fala em Hebreus 12, fala olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Como olhamos? Concentrando nossa atenção em tudo o que as Escrituras dizem sobre Ele. Contemplar a Jesus não é abrir os olhos e olhar para o teto, imaginar uns olhos preciosos, um cabelo longo, loiro, como a película, o filme. Da Vinci, ele pintou um quadro precioso de Jesus. Não sei se ele é assim. Não vamos ver ele cara a cara até que estejamos com ele lá. Como contemplamos a Jesus? Como colocamos os olhos em Jesus? Como que eu faço para conhecer ao Pai? Conhecendo a Jesus. Como me torno Pai? Participando na sua natureza e me vaciando, como se fala? Vaciando de mim mesmo e adquirindo mais da sua imagem na minha vida. É isto o propósito eterno, ser feitos à imagem do seu Filho. Em outras palavras, é ser parecidos com o Pai. Porque Jesus fala que ninguém viu a Jesus, ao Pai, mas Jesus, ele deu a conhecer. Se eu me pareço com Jesus, eu me pareço com o Pai. A história tem que ver com nós parecermos com o Pai eterno. Jesus veio a revelar Ele, e eu preciso fixar meus olhos em Jesus. Como fixo meus olhos em Jesus? É o assunto. Eu fico orando, imaginando, fico buscando experiências sobrenaturais. Eu vou dar uma resposta simples. É lendo a Escritura. Todo o que Jesus falou. E todo o que a Bíblia fala sobre Jesus. Ele veio e as palavras que ele falou são Jesus mesmo. Não são retratos de Jesus, são Jesus. Jesus é chamado o Verbo, a palavra. Se você coloca a sua mente na palavra de Deus e fixa os olhos na palavra de Deus, abre a Bíblia, lê a Bíblia, estuda a Bíblia, está escudriñando a Escritura, você vai estar conhecendo a Jesus e vai estar conhecendo ao Pai. Não sei quantos leitores de livros temos aqui. Quantos gostam de ler livros? Se você gosta de um autor, não estou falando da Bíblia agora, você lê 3, 4 livros de um autor, você pode não conhecer o autor cara a cara, mas já conhece o autor. Já fica amigo do autor, já conhece seu jeito de pensar. Se torna normal o que ele fala. Isso tem que acontecer com as palavras de Jesus para nós.
As palavras de Jesus são vida eterna. Jesus falou para os discípulos: vocês também querem fugir? E Pedro falou: não, você tem palavras de vida eterna. Jesus é a palavra. Tanto que ele falou que ele não vai nos julgar, mas as palavras que ele falou vão nos julgar. E a Bíblia fala de que da abundância do coração fala a boca, né? Não fala assim? Fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então, ele falou. Então conhecemos seu coração. Amém? Pessoa que fixa os olhos nas Escrituras e escudrinha as Escrituras é uma pessoa que amadurece. Amadurece, você fala? Amadurece. Amadurece. E pessoa que não lê as Escrituras não está marcado. Não tem a Jesus nos olhos. As Escrituras têm o potencial de nos reformatear. Porque as palavras eternas de Jesus entram em nossos olhos, em nosso ser e produzem um forte impacto em nossa mente. Nosso entendimento já não fica obscurecido. Nosso entendimento começa a estar brilhante e começamos a olhar a vida com os olhos de Jesus. Amém? Mas tem outro jeito de viver. Tem Netflix, PlayStation, Instagram. Faz um trabalho ainda mais efetivo num sentido, porque é visual, tem som, tem imagem, tem som, tem palavra. Eu vou falar de Netflix. Eu falaria de Hollywood, mas falaram Hollywood já não existe. Agora é Netflix, é Disney, é Instagram. A mídia. A mídia é o adotrinador da loucura, da escuridão. Falamos que eles não se juntam para orar e se preocupar por abençoar o mundo, mas por trazer escuridão no mundo e degradar nossas mentes, nossos corações. Precisamos mais das palavras de Jesus em vez de Netflix. Netflix vai fazer nos parecer ao mundo e vai ensinar-nos a aceitar o que vemos no mundo. A palavra de Deus vai livrar-nos do mal, vai trazer vida, vida abundante. Amém? Então, olhar firmemente para o autor e consumador da fé, estar colocando nossos olhos na palavra de Jesus. Eu gosto muito de ler o que Jesus falou. Você pode ler tudo o que Jesus falou em pouco tempo. Não precisa 5 dias. Você olha para o Evangelho de Mateus, e se você tem uma Bíblia com as letras vermelhas, com as palavras de Jesus, e só lê elas. Não estou dizendo, propondo que o resto não é importante, né? Mas se você quer dar uma olhadinha rápida, você em pouco tempo, em umas horas, você pode ler tudo o que Jesus falou. E olha, ele esperou milhares de anos para baixar e falar essas palavras. E ele baixou e esteve conosco e vimos sua glória, fala a palavra, e essa glória foi expressada nessas palavras. Amém? E podemos olhar para elas. Efésios 5 fala de
A respeito das impurezas, cobiça, impudicícia. É assim? Nós fala fornicação em nossa Bíblia. Fala de que toda conversação torpe, todas as palavras vãs, sabe o que são palavras vãs? Sem sentido, sem valor. Vazias, se fala. Fala de que nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra tem herência no reino de Cristo. Estou falando Efésios capítulo 5. Fala de que essas coisas nem devemos ouvir, nem participar. Eu penso que aqui Paulo estava fazendo uma descrição do Netflix. Está dizendo, não olhe para os filmes. Não olhe para a sabedoria do mundo. Não preste os olhos para o adoctrinamento do mundo. Fala assim, não sejais participantes com eles. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprová-las. Fala, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eram maus naquela época. Imagina hoje. Por isso, não se tornem tolos. Quer dizer loucos, né? Tolos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. As coisas que eles falam, as coisas que eles fazem, nem devem ser nombradas entre nós, mas devem ser repreendidas, resistidas, denunciadas. Não participemos nas obras infrutuosas das trevas, mas nossos olhos precisam estar fixados em Jesus, o autor da fé, o autor da vida, aquele que tem para nós um propósito glorioso, maravilhoso, que criou cada um de vocês. Aqui não temos um cartel, mas aí lá fora, olhando para fora, aí a porta, diz as palavras saída. São 5 letras. S-A-I-D-A. Se as letras estivessem misturadas, não saberíamos o que fala. Mas como tem uma ordem, a combinação exata dessas letras, desse jeito, significa saída. Todo mundo entende. Cada um de nós foi ideado antes da fundação do mundo com um código genético. Hoje sabemos como é. Que tem milhões de letras. Não 5, não 10, não 50, milhões. Nunca existiu alguém como você nessa terra. Todo ser humano foi criado único pelo Criador. E ele tem um propósito definido para cada um de nós. E nossa vida consiste em nós conhecer o autor da vida e nos reconciliar com ele, conhecer sua vontade e nos livrar de tudo que possa nos tirar fora daquele propósito, porque aquele propósito é glorioso. Amém? Então, estamos falando de como usar esses anos que ainda não estamos casados. Eu estou dizendo o primeiro ponto, fixar os olhos em Jesus. Os olhos em Jesus. Jovem, varão, mulher, fixa os olhos em Jesus.
Segunda coisa que eu gostaria de falar, para usar bem o tempo nesse tempo de solteirice. Você fala assim? Não. Tempo de solteiro. Tempo de solteiro. Tempo de solteiro. Menos Netflix, mais Cristo. Menos redes sociais, mais Cristo. Mais de Jesus significa ler mais, porque Ele não dá sua presença em partes para você. Mas para nós, é necessário diminuir para que Ele cresça. Amém? E isso é feito poderosamente por meio da palavra. Onde é que Jesus está? Jesus está servindo. Servindo. Está onde temos servos. Ele nos chama para ser servos. Ele fala em Mateus 20. Vocês conhecem a história da mulher de Zebedeu? Seus filhos eram João e Santiago. Você fala Tiago. Tiago, não Tiago, o escritor do livro de Tiago. Tiago era o irmão de João, o escritor do Evangelho de João. Ele tinha 2 filhos, e ela queria que se sentassem à direita e à esquerda quando eles foram para o céu. E Jesus responde, ela pergunta assim: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, uma à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vos beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Rapidamente. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 2 dos discípulos de Jesus eram irmãos, e os 10, além deles, se indignaram contra os 2 irmãos. Como pergunta isso? Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio para servir. E quem vai ser o maior, vai ser o menor no reino dos céus. Uma das mentiras da mídia hoje é que você seja servido. É que você seja uma grande pessoa, que os outros vejam para você o grande que você é. E o Instagram hoje é quase um altar do eu. Coloca a melhor pose, a melhor foto. Eu estou no banho, pegando um banho. Antípodas do reino dos céus. No reino dos céus, queremos ser os menores. Queremos servir aos outros. Isso aqui tem muitos irmãos praticando esses dias. São quem estão dando-nos exemplo do que temos que fazer, todos nós. Servir-nos os uns aos outros. Deus pode fazer de você algo muito precioso se somos servos. Deus quer que nós estemos firmes na palavra, mas um dos princípios especiais e fundamentais do ensino de Jesus é ser servos. O propósito, leímos esses dias, do mandamento é o amor, que nasce de um coração limpo, de uma fé não fingida e de uma boa consciência. Amém? Mas o propósito é o amor.
E o amor, como aprendo o amor? Aprendo servindo, me despojando do meu interesse, da minha prioridade, da minha centralidade e fazendo da minha vida os outros o centro. Não sei se expressei bem, mas servindo aos outros. Amém? Falávamos com o grupo de cozinha antes de começar. Temos aí uma história de Jesus sentado na casa de Marta e Maria, e Marta trabalhando muito, e Maria sentada aos pés dele. Essa imagem tem que ser bem interpretada, porque Jesus fala, Maria escolheu a melhor parte, sentar aos pés de Jesus. Então é bonito hoje pensar, eu vou sentar aos pés de Jesus, mientras mãe lava os pratos. Enquanto a mãe lava os pratos, eu fico sentado aos pés de Jesus. Enquanto a mãe lava os pratos, eu fico aos pés de Jesus. Mãe, estou aos pés de Jesus. Eu gostaria de te ajudar, mas eu estou aqui olhando a Jesus. Porque Jesus mesmo falou, ela escolheu a melhor parte. Mas, na verdade, naquela época, o único jeito de estar com Jesus era estar com Jesus. Hoje não é assim. Se você olha para as Escrituras, as cartas apostólicas, todas elas falam de servir os uns aos outros, de preferir os uns aos outros. É quase como que os apóstolos estão nos pedindo ser como Marta e não como Maria. Não tem nas cartas apostólicas nenhuma instrução para passar muito tempo sós num convento, num claustro, mas servindo-nos uns aos outros. É porque agora Jesus não está sentado numa cadeira. Agora Jesus está com quem? Com o irmão. Quando você quer estar com Jesus, tem que estar na cozinha com mamãe, com papai, com teu irmãozinho, com teu amigo do grupo de jovens, com o clã, com a igreja. Para servir a Jesus, não preciso estar sentado numa cadeira, preciso estar parado trabalhando. Amém? Só esse esclarecimento de Marta e Maria. João foi quem morreu mais velho, o filho dessa mulher, que estava pedindo aquele lugar. Mas o Tiago, filho dela, foi o primeiro apóstolo mártir, matado por Herodes. O chamado de Jesus não é do jeito que a gente quer. Precisamos dar a vida pelos amigos, uns aos outros. Uma juventude cheia de Jesus é uma juventude cheia de serviço aos irmãos. Amém? Outra recomendação para a vida de solteiro, para os homens, é o serviço feito cada dia na preparação da vida profissional. O trabalho, o estudo, a preparação para a futura família que vamos ter. A vida de solteiro, varões, eu vou falar para os varões, não vos pertence. Não é de vocês. Não é para vocês. Isso que fala Netflix, mas não Jesus. A vida de solteiro pertence a Deus. Também pertence à tua futura esposa, porque as decisões que você toma hoje vão impactar no teu relacionamento com tua esposa e os teus filhos. Eles vão desfrutar das boas ações que você faz hoje ou vão sofrer
as malas ações que você faz hoje com teu tempo. Ou vou sofrer as consequências do mau uso do teu tempo agora. Amém. Você entendeu? Entenderam? Que falei? Vocês estão aprendendo paciência, né? Então, você não é dono do teu tempo. Você precisa se esforçar. Os homens hoje estão baixando o rendimento acadêmico e baixando o nível de esforço no trabalho. E isso vai impactar fortemente no futuro. Ao mesmo tempo, as mulheres estão crescendo em tempo universitário, em eficiência universitária. Cada vez são mais mulheres e menos homens que estão se preparando para o futuro. E isso traz consequências irreversíveis no futuro. Deus deu um mandato para os homens. E está na palavra de Deus bem claro que nossa espiritualidade é medida no mundo laboral. Trabalho. No trabalho. A palavra fala de trabalhar bem com nossos chefes terrenais. Porque a Cristo servimos. Não fala de que servimos ao chefe. Estamos servindo a Jesus. E dele vamos a receber a recompensa. Está falando de que o salário que nós recebemos vem de Deus. Não estamos servindo ao chefe, mas é Deus quem providenciou esse trabalho. É Deus quem está olhando para nós e nós precisamos espiritualizar mais nossa vida laboral e nossa preparação para o futuro laboral. Irmãos varões, precisamos tomar conta esforçadamente do nosso tempo, e eu penso que muitos de vocês já são assim, mas eu quero enfatizar esse assunto, não porque vocês não estejam fazendo, mas porque o mundo está assim hoje. O mundo, os varões estão cada vez mais olhando creme para a pele. Oh, olha esse pintinho aqui. Oh, vou para o médico, vou tirar. Vou olhar se alguém pode tirar essa marca que tenho aqui. O homem é uma máquina de trabalhar. Vocês podem ser pais hoje, se tornar pais hoje. Falamos de paternidade como uma condição espiritual não biológica. Hoje estamos cheios de pais biológicos que não são pais. E você pode ser solteiro e ser pai. E começa com se preocupar pelo futuro daqueles que Deus coloca no teu cuidado. E quando você tem 17, 18 anos e se está esforçando, estudando livros, se preparando para uma vida profissional que vai facilitar a vida da tua família, quando você está indo para um trabalho e está poupando, se preparando para dar uma acolhida a uma futura esposa, você está servindo a Jesus, você está servindo a sua futura família, você está sendo homem com todas as letras, e você vai ser, como se fala, recompensado por Deus. E você vai ter uma esposa feliz algum dia. E filhos felizes. Amém? A esposa de você, a futura esposa de você, não deve estar preocupada pela manutenção do lar. Ela precisa ter uma mente livre para poder fazer sua missão de mãe, de esposa. Agora vamos falar delas. Ah, gostaram? Gostaram?
Mas agora todo o calor está indo para os homens. Amém? O homem é responsável do estado do mundo. Deus mandou Adão cuidar do mundo e colocou para Adão, deu a Adão uma ajudadora idônea. Assim se fala. Não são duas mulheres. Ajudadora idônea. Para nós, idônea parece dônia, que é uma palavra de mulher também. É como se foram duas mulheres. Mas é uma ajudadora capaz. Você fala assim? Auxiliadora idônea, é a mesma pessoa. Auxiliadora idônea. Mas eu gosto da palavra ajudadora. É uma palavra? Porque Deus se autodefine como eu sou teu ajudador. Não é que ele está colocando a mulher numa posição de inferioridade, está colocando a mulher na posição que ele mesmo tem. Temos que tirar essa bagunça do feminismo de nossa mente, e os homens precisamos ocupar nosso lugar, que vamos falar claramente, Adão não quis ocupar. Não quis. Adão não queria ocupar o lugar dele. A esposa dele estava sem cuidado, onde não deveria estar. Adão não estava fazendo o seu trabalho. A falta de Adão fazer seu trabalho colocou a Eva onde ela não deveria estar. E isso acontece hoje. É nossa responsabilidade cuidar do nosso lar futuro. Amém? Então, varões queridos, esse mundo está sendo tão complexo nas práticas, e a cultura que reina hoje é que as mulheres estão sendo bem mais responsáveis no campo laboral do que os homens. Mas não vai ser assim com vocês, amém? Vamos ter homens máquinas de trabalhar, máquinas esforçadas. Homens que não compram creme para a pele. Homens sem fotos no Instagram deles. Precisa tradução? É engraçado mesmo. Não só tem creme para a pele, tem coisas como, por exemplo, passar horas na academia. Hoje temos muitos homens com muito músculo, mas não tem força para levar uma mala. Eu acho que as mulheres estão gostando. Não tem força para abrir uma porta e deixar passar a gente. Primeiro, não é assim com vocês, eu sei que não é. Mas um homem é uma máquina de servir, é uma máquina feita para dar a vida pelas gerações. E isso começa com a juventude. Começa no tempo de solteria. Começa se tornando pai no coração, para depois poder ser pai de outro jeito. A paternidade entra quando você deixa de comprar crema, deixa de olhar para você, os músculos. Eu não faço isso. Os brinquedos, as Playstations fora, chega. Proibido, você fala assim? Proibido.
Nós conhecemos pais que têm filhos já adolescentes e são os pais quem compram os brinquedos para brincar e contaminam seus filhos. Eu já sei de pessoas assim. Esse é o mundo em que estamos. Mas precisamos não nos conformar com esse século. Amém? Precisamos ser trabalhadores, servidores. Precisamos usar o nosso tempo de jeito inteligente, não em creme, não em espelho. Está bem ir para a academia. Eu não estou contra isso. Mas eu estou contra passar muito tempo nisso. É infrutífero. O esporte é bom, é saudável. E as mulheres querem um homem saudável, mas não excessivamente saudável. Não obsessionado com a saúde, com a pele. Amém? Vamos para as mulheres agora. Isso não vai ser de graça. Eu sei que essa passagem, antes de falar das mulheres, vocês conhecem, mas fala assim em Lamentações: bom é para um homem suportar o jugo na sua mocidade. É um pouco forte, fala assim: assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Talvez ainda haja esperança para você. Mas é preciso levar o jugo desde a juventude, amém? Jugo significa carga. Jugo significa peso. Jugo significa músculo verdadeiro. Amém? Vamos para as mulheres. As mulheres, o plano que eu tenho para propor para vocês, que eu creio que é a vontade de Deus, é que se esforcem também. Não é o esforço para o varão, é também para a mulher. Mas o varão tem que se preparar para ser o sustentador. E a mulher tem que se preparar para a futura maternidade, em vez de uma vida profissional. Eu não estou em contra de estudar. Mas eu falei, minhas filhas fizeram estudos importantes, arquitetura, odontologia, e fizeram bons promédios, você fala assim? Boas notas. Boas notas, destacaram. Mas são mais. Aquele estudo está aí, como se fala, por si acaso. Se for necessário, se precisar. Se for necessário. Elas têm um salvo-conduto. Se ficarem solteiras, coisa que não ocorreu, elas poderiam trabalhar pouco e ganhar bastante. E usar o tempo de solteiras para servir a outros e não para estar tendo um salário importante para si mesmas. Então, estudar não está mal, mas precisamos que a mente seja de mãe. Porque se temos filhos, temos que criá-los. E precisa mãe. A mãe precisa ser uma máquina de amor, de atenção. E leva 25 anos criar filhos. E os primeiros 8 anos, quando a mãe tem um bebê no braço e está olhando para o celular, mientras o bebê está olhando para o teto, está quitando saúde dele. Está tirando saúde dele. Está tirando saúde dele. Não está cumprindo com sua função de mãe. A mãe é uma máquina, como se fala? Wired by God.
Constituída por Deus. Constituída por Deus para passar para o filho anticorpos, seguridade emocional, saúde física. Ainda a leite que ela tem para dar para o seu filho é uma leite inoculante, se fala, vaccinante. O sistema Protetora, ajuda o sistema imunológico. Na vida inteira do bebê. Hoje, muitas mães não querem dar a leite porque estão ocupadas com outra coisa e estão tirando saúde do bebê. Eu estava um dia numa esquina, uma manhã cedo de chuva, estava frente ao Congresso argentino, em Buenos Aires. E eu estava esperando que abrisse para entrar, fazer um trâmite, se fala trâmite, e eu via bebês chorando. E olhei, tinha uma janelinha baixa, e eu baixei para ver o que era, e tinha como 7 bebês, um ao lado do outro, chorando, todos eles. Não tinha ninguém cuidando. As mães do Congresso deixaram os bebês lá e foram para o Congresso para trabalhar. Era o creche do Congresso. Eu gostaria muitas mulheres aqui ir para os creches e ver o que acontece lá com os meninos. Ver como cuidam os bebês. Os bebês hoje são o material mais descartável do mundo. Temos o dinheiro transportado em caminhões protegidos contra balas, contra ataques. E os bebês vão de qualquer jeito, na rua, pode matar eles. Ninguém toma conta deles. São um problema. Eu gosto, às vezes, lendo o periódico, ver muitas vezes mulheres se queixando pela falta de creches, pela falta de pressuposto para... Lendo nos jornais, muitas vezes, falta orçamento para ter mais creches. Sim, as mulheres querendo alguém que tome conta dos seus filhos. Então, os filhos, como falei os outros dias, não têm pais, estão todos na sua profissão, preocupados, e os meninos estão sendo indoctrinados por 17 ou 20 anos pelos filisteus, e depois os pais se queixam da realidade dos seus filhos. Quando só passaram pouco tempo em casa, porque não tinha mãe, porque não tinha pai. Precisamos reformular nossa maternidade. Precisamos mais esforçadas, que acordam de noite, 3 vezes por noite, para atender os bebês, porque Deus deu esse trabalho a vocês. E a mulher será salva em sua missão de mãe. Nunca o mundo, na história do mundo, até a história recente, a mulher pensava deixar o lar. Isso é uma loucura desse século, que não tem precedentes na história. Não tem. Só nessa sociedade. E olha os resultados. Ninguém cria os filhos. São criados pelo Estado. Criados pelas instituições malucas, que não sabem nada da vida, não entendem o valor de ninguém. E esses meninos preciosos que são a descendência que Deus especialmente quer dar para vocês, precisam uma mãe preparada. Não é que está mal estudar carreira, mas tem que ser um backup. Não pode ser sua missão de vida. Estudar tem que ser um plano B, né? Estudar é importante, mas não para ser o principal, e sim para, se tiver um problema, você ter essa opção. Assim. Então, eu recomendo às mulheres, às moças que estão aqui, passar tempo com bebês.
de outras irmãs. Passar tempo, se você tem na família meninos mais pequenos, passar tempo com eles. Torcer seu coração, inclinar o teu coração até aquilo que Deus tem para você. Ajudando outras famílias. Às vezes tem irmãs na igreja que têm 2, 3 filhos e ficaram grávidas, tem mais um. Precisam de você para ir a servir e ajudar e se oferecer, porque esse é um treinamento maravilhoso. Um dia você vai ser mãe dos teus próprios filhos e os filhos vão ter uma mãe preparada. Amém? Precisamos ser mães e precisamos ser pais, não nos tornar eternos solteiros, mas tornar-nos pais, ainda que nunca nos tornemos pais biológicos. Eu não imagino uma vida de solteiro para mim mesmo. Não existe tal coisa na Bíblia. O solteiro é para agradar ao Senhor e o casado para cuidar da sua função familiar. Não existe o solteiro para si mesmo. A igreja é uma comunidade de serviço. Somos máquinas de servir, não a nós mesmos, mas aos outros. O Senhor, através do serviço, da paternidade, da maternidade, o serviço que fazemos uns aos outros, nos livra do pior inimigo que nós temos, e é nós mesmos. Nós somos o pior inimigo de nós. Nós somos exigentes ao máximo. Queremos que a gente trate bem a nós, queremos que as pessoas falem para nós de um jeito, queremos ser reconhecidos onde vamos, queremos. Nós temos uma expressão em espanhol que fala assim: somos um barril sem fundo. Um poço sem fundo. Um poço sem fundo. Você joga água e alguma vez experimentou encher uma pileta de banho, como se chama? Uma banheira. Uma banheira sem tapão? Já tentaste encher uma banheira sem tampar? Tentaste? Nunca cheia. Isso somos nós. Não alcança. Temos que ser livrados do ego, do egocentrismo. O principal indicador da vida atual é o individualismo. Eu. Mas o Senhor quer pais e mães. Amém? Quanto tempo vai? Mais, no máximo 2 horas mais dele. Tito capítulo 2 fala: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a estudar mais, a fazer uma carreira profissional, a se tornar executiva de empresa. Não. A amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Um pouco mais para frente, Timóteo, 1 Timóteo 2,15 fala que a mulher será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor
e santificação, com bom senso. Um pouco mais em Timóteo 2:9, fala da mesma sorte que as mulheres em traje decente se atavíem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Tudo o que aqui está falando é contra o que a cultura, o feminismo fala para vocês. As mulheres hoje estão sendo adoctrinadas com a ideia de que você vale se você tem um trabalho, você vale se você tem uma profissão, você vale se você cuida de você e ninguém cuida de você. Tudo isso vai contra a família. Não foi assim que o Senhor preparou para vocês. Então, precisamos mais preocupação com as atitudes, tanto homens e mulheres. Precisamos olhar para nosso coração e ver se realmente estou caminhando para ser um pai, para ser uma mãe espiritual, para dar minha vida por outros. Não se pode algum dia despertar e ser pai. É um processo que começa hoje. De outro jeito, você vai se tornar pai biológico e mãe biológica. E o mundo está cheio deles. E é um fracasso. Mas precisamos não nos conformar a este século. Renovar o espírito da nossa mente. Amém? Temos que voltar para casa nesses dias, nos enamorando do propósito de Deus para nós e tornando-nos servos uns dos outros. Varões acompanhando os pais, quem tem pai que pode ser formador do caráter de vocês, precisam falar: pai, eu preciso que você me ajude. Eu tenho problemas com o despertador, você fala? Com o despertador. Eu preciso ser mais esforçado. Eu perdo muito tempo com o telefone. Eu passo muito tempo colocando crema na minha cara. Me ajuda, pai, por favor. E se não tiver um pai que vai se interessar por isto, vai para teu discipulador. Vai para os pastores. E confessa tua... Não sei que palavra usar aqui. Tua necessidade. Confessa a tua necessidade. Eu quero, daqui a 5 anos, ser um homem cheio do Espírito Santo que reflete o caráter de Cristo. Me ajuda, por favor. E quando o discipulador, o teu pai, te diz: me dá o telefone. Pare com o Instagram. Você não briga com ele. Você foi pedir ajuda. Amém? Eu não sei se ele vai dizer assim. Mas a palavra fala: se teu olho é uma ocasião para você cair, corta o olho. É melhor cortar o telefone. As consequências são menores. É melhor ter domínio próprio. É melhor cuidar. Amém? O que temos que fazer é que temos que nos ocupar de que nossos dias de solteiro sejam dias de semeadura gloriosa, porque um dia vamos a colher uma vida gloriosa. Tem 2 vidas. Uma vida é uma vida onde cada ano que acontece você está pior, está mais triste. Os anos tornam você uma pessoa cada vez mais fastidiada. Você fala assim? Não. Amarga. Amarga. Que outra palavra? Frustrado. Mas
seguindo esse protocolo, a vida se torna gloriosa, maravilhosa, luminosa, feliz. Não há felicidade no egocentrismo. A felicidade vem do serviço. Jesus fala assim: aprende de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para a tua alma. Na verdade, Jesus nos chama a descansar. Mas o descanso de Jesus vem por levar o jugo dele. E o jugo qual é? Humildade, mansidão, serviço, ser servos. E temos descanso. Você pode estar muito cansado por servir. Vai dormir bem. E vai acordar com glória de manhã. Glória seja ao Senhor. Assim seja com cada um de nós. Amém. Irmãos, eu estava pensando ali. Dani falou, eu creio que foi na sexta-feira de noite, que os profetas não são. As pessoas não são muito valorizadas, não gostam dos profetas. Apedrejados são. E eu creio que nessa noite nós ouvimos uma verdadeira palavra profética. E talvez essa que o Dani tem falado aqui nesses dias bata de frente com os nossos conceitos, com o que nós ouvimos no mundo e talvez até em casa. Mas eu lembrei do Estevão. Estevão, depois que falou de tudo aquilo que aqueles homens conheciam, né, na sua defesa lá em Atos 7, ele diz: os pais de vocês sempre rejeitaram os profetas. E aí ele diz o seguinte: na verdade, vocês resistem ao Espírito Santo. Então, se nós não queremos continuar resistindo ao Espírito Santo nesses dias, vamos ouvir a palavra profética. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem falado à igreja. Amém? Amém. Podemos orar? Amém. Senhor, nós não estamos aqui para receber mais conhecimento. Embora fomos enriquecidos pela Tua palavra e pela graça com que nosso irmão transmitiu. Mas nós estamos aqui para ouvir a Ti, ouvir o Teu Espírito e sermos transformados pela Tua palavra. Que nós possamos ser verdadeiramente luz e sal nesse mundo, Senhor. Um mundo que se corrompe, que se destrói, que apodrece dia a dia. Nós queremos ser representantes Teus nesses últimos dias, Senhor. Que a Tua glória seja vista em cada família, em cada pai, em cada mãe, em cada filho. E naqueles que Tu não quiser que formem família, que sejam solteiros para a honra e glória do Senhor Jesus. Em Teu nome, Senhor, que nós oramos e Te agradecemos. Amém.